Bom dia, pessoal. Nós somos do grupo 5 e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de humor. O transtorno do humor, ele é uma condição neurobiológica complexa. E o principal sintoma que apresenta é a alteração de humor, que pode ser dividido em duas categorias, tanto da depressão unipolar e bipolar. A depressão unipolar, alterações de humor seguem um dos polos do espectro afetivo, caracteriza por episódios de depressão, tanto depressão maior e transtorno de estímulo. No bipolar, alterações do humor atingem os dois polos do espectro afetivo, e eles apresentam tanto episódios de depressão quanto de mania. No transtorno bipolar, eles podem ser do tipo 1 e 2 e ciclotímico. E vai ser mais detalhado esses tipos pelos colegas no decorrer da apresentação. A epidemiologia. O transtorno de humor atinge cerca de 10% da população. A depressão maior é a principal causa de incapacidade no mundo. 15% dos casos não tratados de depressão têm como consequência o suicídio. Na infância, a depressão maior acomete em igual proporção meninos e meninas, porém em adultos é maior para mulheres, cerca de 10 a 25%, do que para homens, que é a metade desse número. O transtorno bipolar é menos comum, tendo uma prevalência de aproximadamente 1% da população em geral. O risco de desenvolver transtorno bipolar entre homens e mulheres é mundialmente equivalente. Tais transtornos atingem, sobretudo, pessoas numa faixa etária de 30 a 40 anos de idade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sintomas e diagnóstico. Como a gente já comentou, os transtornos de humor podem ser divididos em unipolares e bipolares. A gente vai começar pelos unipolares. Eles são caracterizados por episódios de depressão e transtorno distímico. O transtorno distímico seria uma depressão crônica, com sintomas mais brandos e em menores números. No caso dos transtornos unipolares, somente um dos polos do espectro afetivo é afetado. Bom, para ter o diagnóstico de um episódio depressivo, a gente segue o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Nesse caso, a gente precisa ter 5 ou mais destes 9 sintomas. E eles têm que estar presentes por pelo menos 2 semanas. O primeiro deles é o humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse ou prazer na maior parte das atividades, insônia ou hipersonia, perda ou ganho significativo de peso, ou aumento ou perda de apetite, agitação ou retardo psicomotor que pode ser observado por outras pessoas, fadiga ou pouca energia, habilidade diminuída de se concentrar, pensar, tomar decisões, pensamentos de culpa excessiva e pensamentos recorrentes sobre morte, sobre suicídio e tentativas de suicídio. Agora comentando um pouco sobre os transtornos bipolares. Eles podem ser divididos em transtorno bipolar do tipo 1, do tipo 2 e transtorno ciclotímico. Nesse caso, diferentemente dos transtornos unipolares, os dois polos do espectro afetivo são afetados. E a pessoa apresenta episódios de depressão e também de mania. No tipo 1, é caracterizado por pelo menos um episódio de mania no decorrer da vida. O tipo 2, ao invés da mania, a pessoa apresenta episódios de hipomania, que seriam uma forma mais branda e com menos sintomas. Tem também o transtorno ciclotímico, que é um transtorno de humor em que a pessoa experimenta momentos de depressão ou euforia subitamente. Para a gente ter o diagnóstico dos episódios maníacos, a gente também segue o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O episódio de mania deve ter 3 sintomas do humor exaltado ou 4 sintomas do humor irritado. Agora eu vou descrever um pouco dos sintomas. E eles têm que durar por pelo menos 1 semana. Autoestima inflada ou grandiosidade, necessidade de sono diminuída, pressão de fala ou paciente mais falante do que o normal, distração, mudanças abruptas de um assunto para o outro, agitação psicomotora e o envolvimento excessivo em atividades que têm alto potencial para consequências dolorosas.
Ainda sobre o diagnóstico, é importante ressaltar que os transtornos bipolares têm recebido uma atenção especial porque eles estão associados a uma significativa deterioração da atividade cognitiva e funcional do indivíduo, à medida que ele vai progredindo. E daí, por isso, está sendo estimulada a busca pelo diagnóstico e pelo tratamento precoce, visando uma neuroproteção que é promovida pelos tratamentos farmacológicos. Então, eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia dos transtornos do humor. Existem várias hipóteses, incluindo várias substâncias e vias que desencadeiam esses transtornos. Então, aqui eu vou falar sobre algumas. Uma delas é a hipótese monoaminérgica. Então, as principais monoaminas que participam dessa hipótese, são a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Aqui eu coloquei alguns medicamentos que atuam na permanência prolongada dessas monoaminas na fenda sináptica, que são os tricíclicos e os inibidores da MAO. Então, a atividade dessas monoaminas, ela vai ser diminuída na depressão e vai ser aumentada no transtorno bipolar. Então, aqui eu já quero destacar logo no início que tanto a fisiopatologia quanto, consequentemente, o tratamento vai ser diferente nos transtornos depressivos dos transtornos bipolares, por conta que nos transtornos bipolares tem tanto episódios depressivos quanto episódios maníacos. Então, vai ser diferente. Então, os principais desequilíbrios envolvidos nessa hipótese monoaminérgica são diferenças na concentração do neurotransmissor, diferença na expressão dos receptores e também anormalidades nas vias de sinalização intracelular. Então, vou falar um pouquinho sobre a serotonina, tá? A liberação da serotonina, ela estimula a liberação do ACTH, da prolactina e também do cortisol. Então, a prolactina, por esse motivo, ela pode ser considerada um biomarcador do funcionamento das vias serotonérgicas. A baixa funcionalidade da serotonina, ela pode se dar tanto pela concentração diminuída dela, quanto por disfunções dos receptores. Então, os receptores podem estar prejudicados ou simplesmente eles estão em menos quantidade. Então, a via serotonérgica vai estar diminuída, com certeza. A depleção da serotonina, ou seja, a diminuição das suas concentrações no sistema nervoso, ela pode se dar pela inibição da triptofano hidroxilase ou pela depleção aguda do triptofano. Então, a triptofano hidroxilase, como dá para ver nessa imagem à direita aqui do slide, eu sublinhei ela ali em vermelho, é ela que converte o triptofano no intermediário, e depois esse intermediário ele vai ser convertido em serotonina. Então, quando essa enzima ela é inibida, vai ter, por consequência, menos formação de serotonina. Já a depressão aguda de triptofano, é claro, se tiver menos triptofano, como ele é precursor da serotonina, também vai ter uma serotonina diminuída. Uma coisa interessante é que a disfunção das vias serotonérgicas ela pode ser familiar. Então, o indivíduo ele pode herdar, por exemplo, algum gene mutado que codifica algum receptor serotonérgico, então essa pessoa vai ter menos receptores, ou alguma enzima envolvida nas reações da formação da serotonina, entre outras coisas. A noradrenalina é outra monoamina envolvida, a concentração dela, o funcionamento das vias, ele pode ser influenciado muito pela tirosina hidroxilase, que é a enzima que converte tirosina na L-dopa, e como aqui dá para ver na imagem, e assim vai até que se forme noradrenalina. Então, se essa tirosina hidroxilase ela estiver inibida, por exemplo, vai ter menos noradrenalina, assim como as outras catecolaminas, a noradrenalina diminuída na depressão, vai ser diminuída na depressão e vai ser aumentada na mania, em episódio de mania. E a baixa atividade dessa monoamina, ela vai resultar numa maior atividade do sistema nervoso simpático. Então, os receptores noradrenérgicos, eles vão apresentar uma expressão diminuída em pacientes com depressão maior e também em caso de suicídio,
e vai ter uma expressão ainda menor em quem teve episódios de estresse na infância, algum trauma, algum abuso, enfim, e isso pode ser explicado por processos epigenéticos. A dopamina também está envolvida. Na depressão maior, os níveis de dopamina são bem diminuídos no líquido cefalorraquidiano. A adrenalina tem alguns receptores dela que eles estão hipossensíveis na depressão, que é o alfa-2 e o beta-adrenérgicos, né? Então, aqui à direita também, a formação da dopamina, da noradrenalina e da adrenalina. Então, agora a segunda hipótese, que é a hipótese glutamatérgica. Então, o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, ele pode estar diminuído ou aumentado no indivíduo. Então, se ele estiver diminuído, normalmente, né, vai ser depressão, e ele vai estar aumentado no transtorno bipolar. Mas é importante destacar aqui também que isso não é uma regra. Isso é o que acontece normalmente, mais frequentemente. Ele vai estar diminuído na depressão e aumentado no transtorno bipolar, mas existem exceções. Então, os principais desequilíbrios envolvidos nessa hipótese glutamatérgica são a concentração do neurotransmissor, a expressão dos seus receptores e disfunções dos astrócitos. Então, o glutamato ele é muito importante para a neuroplasticidade. Ele pode ser citotóxico quando ele estiver em excesso, por conta da entrada exagerada de cálcio no receptor pós-sináptico, no neurônio pós-sináptico. Então, vai ocorrer toda uma disfunção mitocondrial que pode ativar um processo de apoptose. Os astrócitos aqui, eles são um ponto-chave, porque eles recaptam glutamato da fenda sináptica e também sintetizam alguns precursores. Então, se eles estão alterados, como vai acontecer, pode acontecer em transtornos depressivos, vai ocorrer toda uma alteração nas vias glutamatérgicas. Então, nos transtornos depressivos, ocorre um problema na liberação do glutamato e também na modulação do metabolismo energético dos astrócitos. Então, além de ocorrer uma liberação diminuída na fenda sináptica, né, do glutamato, os astrócitos também eles vão estar disfuncionais. O metabolismo deles vai estar alterado. Além disso, a expressão do glutamato ela vai estar bastante regulada no hipocampo, especificamente. Então, como eu falei antes, tem uma grande divergência entre estar aumentado ou diminuído nos transtornos. Então, tem estudos que dizem uma coisa, estudos dizem outra. E, inclusive, a melancolia, que é um subtipo, né, de transtorno depressivo, ela, diferente dos outros transtornos depressivos, ela vai estar com o glutamato aumentado. Então, é uma coisa que ainda não se sabe bem como funciona, mas com certeza o glutamato vai estar alterado. Aqui, alguns outros envolvidos, né? A acetilcolina, ela pode ter uma atividade aumentada na depressão. O GABA, quando ele estiver deficiente, ele pode gerar flutuações no humor, que é basicamente a essência do transtorno bipolar, né? O eixo córtex, hipotálamo, hipófise adrenal também pode colaborar muito no sentido negativo. E ele vai estar hiperativo nos transtornos do humor. Então, tanto nos bipolares quanto nos unipolares. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma hipercortisolemia e, apesar dessa hipercortisolemia, vai ter um feedback negativo alterado. Então, não vai ter o feedback para o hipotálamo e para a hipófise, eles vão continuar secretando hormônios e o cortisol continua aumentando. A tireoide também, no transtorno depressivo, o TSH ele é menos sensível ao TRH, e a transtirretina, que é um transportador do T4, ela vai estar baixa. Já no transtorno bipolar, é exatamente o contrário. O TSH aqui vai estar hipersensível ao TRH, então vai ter uma atividade aumentada, né, desses hormônios tireoidianos. Outros fatores muito importantes são os de crescimento cerebral, que incluindo, né, os hormônios da tireoide, o BDNF, a somatostatina e o hormônio do crescimento.
O BDNF, ele é muito importante para a migração, para a sobrevivência e para o desenvolvimento neuronal, inclusive para a plasticidade. Então, se ele tiver diminuído, pode ter sérias consequências, né, em várias vias do nosso sistema nervoso central. Inclusive, tem antidepressivos que potencializam essa cascata, né, do BDNF. Agora eu vou falar um pouco sobre as vias de sinalização intracelular. Então, as alterações que levam que desencadeiam transtornos do humor podem ser, claro, a concentração de neurotransmissores nos receptores, mas também pode ser uma alteração nas vias de sinalização intracelular. Então, tem o caso da adenolatociclase, né, que todos já são bem familiarizados. No transtorno bipolar, as proteínas GS, elas vão estar aumentadas e pode também ocorrer um aumento da atividade da própria adenylatoxiclase. Então, nos dois casos, vai ter um superestímulo, né, dessa via. A fosfolipase C também pode ocorrer uma alteração, como, né, já foi dito, né, em algumas outras ocasiões, a fosfolipase C, ela vai degradar fosfolipídios da membrana celular em inositol trifosfato e diacilglicerol. Esse inositol trifosfato, ele vai mobilizar cálcio intracelular e esse cálcio vai ativar proteína quinase C. O lítio, né, que é um medicamento muito utilizado para transtorno bipolar, ele reduz a expressão do inositol trifosfato. Então, isso mostra que o inositol trifosfato, quando ele está aumentado, ele pode gerar transtorno bipolar, desencadear. Aqui, outra via que é a WNT, que está aqui ilustrada no slide. Aqui, o lado esquerdo seria a via inativada e o lado direito a via ativada. Então, tem a glicoproteína WNT, uma família de proteínas, elas vão se ligar a um receptor, que é esse frizzled, que é um cinza claro aqui na imagem. Se ligando a esse receptor, a GSK3-beta, ela vai ser hiperfosforilada. Então, as outras proteínas do complexo vão deixar de ser fosforiladas e a axina, que é uma das proteínas, vai ser degradada. E isso tudo vai gerar uma cascata de sinalização naquela célula. O lítio, o valproato, que são medicamentos, eles inibem a GSK3-beta. Então, isso mostra também que tem um envolvimento dessa GSK3-beta nas vias de transtorno do humor. As vias induzidas por cálcio, o cálcio, ele é um potente ativador intracelular, ativa enzimas, cascatas inteiras, e no transtorno bipolar já se achou níveis altos de cálcio intracelular. A tirosina quinase, ela tem uma relação bem próxima com os fatores de crescimento, né? Nesse caso aqui, como a gente está falando de sistema nervoso central, são as neurotrofinas, e elas previnem a apoptose, entre outras funções que elas têm. Aqui alguns fatores de crescimento, que ativam essas tirosinas quinase, e já tem antidepressivos que modulam cascatas de tirosina quinase, eles vão aumentar o BDNF e também inibem cascatas de morte celular. Então, isso mostra que essas vias alteradas podem, novamente, gerar transtornos do humor. O BDNF aqui, fator neurotrófico derivado do cérebro, destaquei ele aqui porque ele é realmente muito importante, tem muitos papéis essenciais para a sobrevivência neuronal. E, então, os níveis séricos do BDNF, eles são bem menores em pacientes com depressão maior e transtorno bipolar do que pessoas sem transtornos do humor. Eles são ainda menores em pacientes que estão mais graves, né, também. E o BDNF, ele está sendo alvo de desenvolvimento de biomarcadores para diagnóstico de depressão, transtorno bipolar. Então, tem muitos estudos em relação a isso. Aqui, então, para finalizar, tem uma imagem integrando grande parte das vias que eu apresentei agora. Então, aqui, grifados em vermelho, a tirosina quinase, o receptor com o BDNF se ligando, a tirosina quinase.
a adenosciclase com a proteína GS acima, a fosfolicase C e WNT. Correlações clínicas com o mal de Alzheimer. Existem algumas correlações clínicas interessantes com o mal de Alzheimer. Sintomas comportamentais ou de alteração de humor podem servir como cortina de fumaça para o diagnóstico do mal de Alzheimer. Sintomas como sintomas depressivos, apatia e deambulação, dificultando então o diagnóstico do mal de Alzheimer, sendo que esses sintomas podem ser plásticos. Esses sintomas eles podem ser encontrados em um paciente com mal de Alzheimer e fazem parte, né, do quadro clínico de pessoas com transtorno de humor na grande maioria das vezes. Correlação clínica com síndromes metabólicas. Pacientes psiquiátricos têm demonstrado maior prevalência das síndromes metabólicas. Parece existir uma ligação fisiopatológica comum entre obesidade, diabetes e transtorno de humor. Essa ligação fisiopatológica seria o grande aumento, né, das taxas de colesterol, que seria a hipercolesterolemia, ou a dislipidemia, que seria o aumento do colesterol e dos triglicerídeos. Vale ressaltar que existem correlações não muito claras sobre obesidade e transtorno de humor. Dando continuidade ao trabalho, vamos agora à parte de genética x ambiente do transtorno de humor. De modo geral, os estudos se deparam com achados não conclusivos a várias limitações, principalmente em virtude das inúmeras variáveis possíveis. Ou seja, existem vários achados que não são muito conclusivos a respeito dos fatores genéticos que possam influenciar no transtorno de humor. Diferentes mecanismos genéticos podem estar envolvidos na etiopatogenia do TH, tais como alterações cromossômicas, heterogeneidade de alelos, heterogeneidade de genes, locus epistasis, mutações dinâmicas, levando ao fenômeno de antecipação, imprint, mutações de genes mitocondriais. Atualmente existem mecanismos mais conhecidos em epigenética como a acetilação de histonas, ou seja, a gente vai se deparar com vários mecanismos que podem levar a alterações genéticas que podem também influenciar no transtorno de humor, dentre a sua variação, quanto também o seu prolongamento nos indivíduos afetados. O risco alto de bipolaridade em parentes de primeiro grau é algo considerável em pessoas portadoras dessa patologia, o transtorno de humor. Genes como DISC1, transportador de dopamina, SLC6A3, BDNF, receptor de glutamato, NMDA, subunidade 2B e GRIN2B, ativador de D-aminoácido oxidase, receptores ativados de proliferador de peroxissomos, neuroglina 1, transportador e triptofano hidroxilase, catecol ou metiltransferase ou CONT. Esses são os genes que podem estar relacionados com os transtornos de humor em pessoas que têm parentes que desenvolveram a bipolaridade, no caso parentes de primeiro grau. Depressão, genes BDNF, TPH2, transportador de serotonina, que também podem estar relacionados com esta patologia. Então são genes já conhecidos que geralmente são expressos em pessoas que têm parentes com bipolaridade. Em recente revisão sistemática sobre fatores de riscos para a manifestação de TH, investigaram a possível associação entre TH e fatores demográficos, sexo, etnia, fatores relacionados ao nascimento, complicações na gestação ou parto, estação do ano do nascimento, local de nascimento, urbano-rural, ordem de nascimento, antecedentes pessoais, fatores sociais, padrão socioeconômico, eventos de vida estressantes, antecedentes familiares, disfunção familiar, perda parental e história médica pregressa, epilepsia, trauma crânioencefálico, esclerose múltiplas,
esclerose múltipla. E daí, tivemos a associação positiva que ocorreu para condições socioeconômicas desfavoráveis, como desemprego ou baixa renda e estado civil de solteiro. Ou seja, esses fatores ambientais corroboram para a expressão de alguns genes que vimos nos slides anteriores. E a associação entre o ambiente e a genética potencializam a possível ocorrência de transtorno de humor nesses indivíduos, né, que têm essas características, que vivem nesses tipos de ambientes e pertencem a determinadas etnias e sexos e condições socioeconômicas desfavoráveis, porque é um dos fatores que desencadeiam o estresse, a condição socioeconômica desfavorável, e acabam ajudando para expressar esses genes do transtorno de humor. Falaremos agora um pouco sobre tratamento. Aqui há uma curva de um indivíduo hipotético com depressão maior. Isso é visualizado porque ele não transita entre os dois polos do espectro afetivo. Aqui é apenas um pico em direção a um dos polos, possivelmente caracterizando uma depressão maior. A primeira coisa a se observar aqui é que quando inicia o tratamento, a pessoa ainda leva 3, 4 semanas, ou às vezes mais, para ter remissão completa dos sintomas. Embora depois de 1 semana ou 2 semanas, muitas pessoas já começam a ter melhoras de alguns sintomas. Isso acontece não porque o fármaco não é capaz de aumentar a disponibilidade de neurotransmissores, noradrenalina, serotonina ou até mesmo dopamina na fenda sináptica rapidamente. Na verdade, isso ocorre porque há necessidade de síntese proteica, ou seja, plasticidade neuronal para que haja uma resposta. Depois, há uma fase de continuação, que é para evitar que as pessoas tenham recaídas, e por fim, alguns indivíduos precisam de uma fase de manutenção, para evitar reincidivas. Lembrando que pessoas que costumam ter mais episódios depressivos tendem a ter novos episódios depressivos. Já o transtorno bipolar costuma ter uma fase de manutenção. Isso pela gravidade dos sintomas e também pela característica do transtorno em si. E também do fármaco utilizado para o tratamento. Então aqui, talvez a mensagem mais importante do tratamento é a diferença de tratar indivíduos com transtornos unipolares, ou seja, distimia ou depressão maior, ou transtornos bipolares, que seria o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 ou a ciclotimia. Pessoas com transtornos unipolares recebem como tratamento, geralmente, os antidepressivos. E aí as classes são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os duais, que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina, os tricíclicos, que também fazem isso, e os inibidores da monoamina oxidase. Já as pessoas com transtornos bipolares recebem outros fármacos, que são chamados de estabilizadores do humor. O mais conhecido, o lítio, mas também o ácido valproico é bastante conhecido. E alguns outros fármacos usados em outras patologias, como antipsicóticos e anticonvulsivantes, seguindo aquela lógica já citada da teoria glutamatérgica. Por que não se costuma usar antidepressivos para tratar pessoas bipolares? Porque geralmente ocorre o fenômeno de virada. A pessoa que estava depressiva toma o fármaco antidepressivo e vira. Ela começa a apresentar episódios maníacos ou hipomaníacos, que vai depender basicamente da intensidade dos sintomas. Contudo, não é fácil fazer a distinção desse diagnóstico, porque ele é bastante complexo. Aqui, como referência, trouxe o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, do DSM-5, da American Psychiatric Association,
que é um material bastante importante, bastante completo sobre isso. E, às vezes, há alguns fatores confundidores no momento do diagnóstico. Por exemplo, pessoas que apresentam sintomas muito agudos de mania podem apresentar delírio, descolamento da realidade, o que pode fazer elas serem diagnosticadas erroneamente com esquizofrenia. Também, uma pessoa pode apresentar um episódio depressivo maior e ser tratada para tal e fazer uma virada e ficar maníaca e descobrir que tem um transtorno bipolar. Na verdade, não é que ela tenha sido diagnosticada errado, mas que ela apresentou uma depressão e aí, quando foi medicada, apresentou mania. Então, não se tinha como saber que a pessoa era bipolar. Mas isso também costuma acontecer, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento. Outras opções terapêuticas são diversas. Aqui eu trouxe também o CANMAT, que é uma série de guidelines bastante importantes que citam as opções terapêuticas de primeira, segunda escolha para pessoas com transtorno bipolar. O exercício físico tem se tentado associar com uma menor utilização de fármacos ou também com melhora de quadros depressivos em diversos estudos. Aqui eu trouxe 2 da USP. O primeiro é um estudo prospectivo bastante longo. As pessoas foram submetidas a um protocolo de treinamento por mais de 50 semanas, eram todos idosos acima de 50 anos, e apresentaram melhoras do quadro depressivo. Já no estudo também da FEMUSP, isso aqui mais moderno, de 2015, entretanto bastante menor do que o de cima, 1 mês só de acompanhamento, um protocolo de exercício, não houve relação entre exercício físico e melhora do quadro de depressão maior. Também se deve citar a alimentação balanceada, isso para qualquer situação de saúde. Talvez aqui caiba citar um aporte adequado de triptofano, que é um precursor da serotonina. E, por fim, aqui uma imagem do filme Hacking for a Dream, de eletroconvulsoterapia, que é uma terapêutica bastante estigmatizada pela mídia. Haja vista que foi utilizada erroneamente no passado, ela é uma opção terapêutica para alguns casos. Pessoas que apresentam um episódio maníaco muito severo, com delírio muito exacerbado, podem fazer o uso de eletroconvulsoterapia. Também pessoas depressivas com risco iminente de suicídio. Além disso, aquelas pessoas que não conseguiram a remissão dos sintomas com nenhum dos outros fármacos citados. São pessoas que podem fazer a utilização dessa terapêutica, que basicamente consiste em fazer uma convulsão controlada na pessoa. Algumas apresentam melhora. Então, há um debate bastante grande ainda em cima dessa questão da eletroconvulsoterapia. Citando aqui, então, a primeira classe de fármacos antidepressivos, temos os inibidores da MAO. A MAO é monoaminoxidase, ela é uma enzima que age depois da recaptação dos neurotransmissores, seja noradrenalina, seja serotonina e dopamina, então ela faz a degradação dessas 3. Então, se ela for inibida, há um maior pool desses neurotransmissores, fazendo com que haja maior atividade deles na fenda sináptica. O que é importante salientar aqui é que existem 2 isoformas da monoaminoxidase, a A e a B. Para a depressão, se utiliza fármacos inibidores da monoaminoxidase A. A monoaminoxidase B, ela é alvo farmacológico por tratamento de Parkinson, porque ela está mais relacionada com a degradação da dopamina.
Então, aquele fármaco citado no slide, a seleginina, é capaz de fazer a inibição dessa monaminoxidase, dessa isoforma, portanto, útil no tratamento de Parkinson. Os inibidores de recaptação da serotonina bloqueiam os transportadores da serotonina, promovendo o aumento dos níveis de serotonina disponíveis para se ligarem nos receptores pós-sinápticos. Exemplos de fármacos dessa classe, né? Citalopram, escitalopram, fluoxetina, duvoxamina, paroxetina e sertralina. Tem os inibidores de recaptação da serotonina e da noradrenalina, que inibem os transmissores de serotonina e da noradrenalina. Alguns exemplos são a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, levomilnacitran. A diferença entre os duais e somente inibidores de serotonina é que os duais também são eficazes na redução da dor associada à fibromialgia, bem como outras dores causadas pela neuropatia, justamente por aumentar a oferta de noradrenalina. Isso faz com que essas dores sejam reduzidas. Os tricíclicos também bloqueiam os transmissores de serotonina e noradrenalina, porém, diferentes agentes tricíclicos agem com diferentes níveis de seletividade. Por exemplo, a desipramina é mais seletiva para o transportador de serotonina. E os tricíclicos podem bloquear vários outros receptores, como os receptores alfa de histamina e os receptores muscarínicos de acetilcolina. Mas o bloqueio desses últimos são mais responsáveis pelos efeitos colaterais do que realmente pelos efeitos antidepressivos. Exemplos de medicamentos dessa classe são a amitriptilina, amoxapina, clomipramina, desipramina, dozepina, imipramina, naprotilina, nortriptilina e protriptilina. Sobre o lítio, o mecanismo exato de ação do lítio como estabilizador de humor ainda não é totalmente conhecido. Temos algumas teorias, uma delas é que o lítio tem um papel de proteção e criação de novos neurônios por meio da inibição de enzimas, como a glicogênio-sintase quinase 3-beta e o inositol monofosfatase. Então, inibindo essas enzimas, o lítio consegue proteger e criar novos neurônios. E temos outros fármacos também que não entram nas classificações anteriores e também são mais atípicos, né, que é a bupropiona, mirtazapina, trazodona, nefrazodona, vilazodona e vortioxetina. Obrigada.